Começamos hoje o aprofundamento dos capítulos que compõem a segunda parte do relatório de síntese da primeira sessão da Assembleia Sinodal, que traz como título Todos discípulos, todos missionários. E o primeiro capítulo dessa parte já traz uma afirmação muito importante. A igreja é missão. Mais que dizer que a igreja tem uma missão, a afirmação, partindo do Evangelho de João, é de que a igreja é missão. E para nos ajudar no aprofundamento deste tema tão importante, eu recebo a Alzirinha Rocha de Souza e Dom Luiz Fernando Lisboa. A Alzirinha Rocha é professora, doutora em teologia, professora do ITESP e da PUC Minas. Professora Alzirinha, que bom recebê-la mais uma vez aqui no programa Igreja Sinodal. Então, eu é que agradeço, Marcos, o convite. Queria cumprimentar Dom Luiz Fernando, a você e a todos aqueles que nos acompanham e nos acompanharão depois, posteriormente, na transmissão. Maravilha! E Dom Luiz Fernando Lisboa, passionista, bispo de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e que durante muitos anos serviu em missão à Igreja Africana, como presbítero e também como bispo. Dom Luiz Fernando, uma alegria tê-lo aqui também no Igreja Sinodal. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcos Túlio. É uma alegria também participar desse encontro com a Alzirinha, que, para minha alegria, também é de Valença, do lugar onde eu vim, Rio de Janeiro. Cumprimento a todos que nos acompanham. Isso, o encontro de valencianos. A gente estava conversando aqui antes de iniciar o programa, né? Muito bom tê-lo. Eu sei que é um tema que toca muito aos dois, na prática, na reflexão, no aprofundamento. E gostaria de começar ouvindo a professora Alzirinha. Assim, algo que eu percebi, professora, lendo aqui o relatório de síntese e também acompanhando o processo sinodal, e que aparece como uma convergência, me acena para uma mudança de mentalidade, algo que eu também trouxe na introdução, ou seja, a gente passar de uma igreja que faz missão para uma igreja que se identifica como missionária. A igreja é missão. Como que nós cristãos, como que nós batizados podemos trazer para o nosso cotidiano essa reflexão, essa afirmação? Então, Marcos, o fato, a igreja ser missão e ser missionária, ela não é uma novidade desse documento, não é? O Concílio Vaticano II, ele reposiciona a categoria missionária dentro do ser igreja, podemos dizer assim, não é? Então, a missão nos documentos do Concílio Vaticano II, e naquele momento histórico que a igreja passava, de se reposicionar frente ao mundo, de dialogar com aquele mundo naquele momento, foram recuperadas duas categorias importantes ali, a categoria da história e a categoria da missão. A missão, ela deixou de ser acessória e deixou de ser missão destinada a alguns grupos de religiosos e religiosas que se deslocavam para ir fazer missão em outros contextos, e passou a ser um elemento identitário de nós cristãos, não é? Então, ser missionário, ser batizado é por decorrência, não é? E faz parte da identidade de um batizado ser missionário. Aquele que é batizado, ele é naturalmente anunciador da pessoa de Jesus, de seus ensinamentos. E isso constitui a missão num primeiro momento, não é? Então, eu acho que um elemento importante que esse documento agora retoma, e que em alguns momentos talvez tenhamos nos perdido um pouco, é que, primeiro, missão é identitário da igreja. Segundo, a igreja, ela nasce e ela é decorrente da missão, não é? Se não fosse esse movimento de anúncio daquelas primeiras comunidades, provavelmente nós precisaríamos pensar se a pessoa de Jesus teria chegado até nós, não é? Paulo é o grande missionário, é tido como grande missionário, grande expoente e anunciador de Jesus, mas todas aquelas primeiras comunidades, cada uma à sua maneira, também o foram, não é? Uhum. Então, esse movimento, ele é constituinte e deveria ser um natural daquilo que nós somos. A igreja existe, aliás, a igreja não existe para outra coisa,
ou prioritariamente a igreja existe para ser anunciadora da pessoa de Jesus e dos seus ensinamentos. Tudo que vem depois disso é decorrente desse movimento. E eu acho que essa é a beleza também do processo sinodal, em estar recuperando, não é? Esse elemento missionário. E aí eu queria só concluir dizendo que missão não é próprio para alguns e não para outros, né? Missão nós fazemos dentro do âmbito familiar, dentro do âmbito do trabalho, dentro do âmbito de todos os espaços, da academia, no meu caso, Dom Luiz lá na diocese dele, quer dizer, sendo inerente, sendo identitário, o testemunho, a forma como nós vivemos, já é por si só uma forma de anúncio e de missão, não é? Eu quero partir exatamente desse ponto que você trouxe, professora Alzirinha, agora, para... A gente tem um costume, um mau costume, eu acredito, que é de terceirizar as coisas, né? Que a gente acha que, não, a missão é do outro, é do religioso, é da religiosa, é de quem se consagrou para isso. O documento deixa isso bastante evidente. Dom Luiz Fernando, o senhor que tem essa experiência missionária também, né, a prática missionária e hoje pastoreando também o povo de Deus, como é que a gente pode despertar essa sensibilidade? Que mais do que assim, sair para visitar casas num dia do mês de outubro, que tradicionalmente a gente faz, mas realmente ter impresso na nossa vida, na nossa prática comunitária, que a igreja é missão, que eu sou uma missão neste mundo, como diz o Papa Francisco. Nós podemos começar de uma maneira muito simples, Marcos. Eu faço isso muitas vezes nas comunidades onde eu visito. Quando eu trato do tema da missão, eu costumo perguntar: quem aqui é missionário? Às vezes a igreja está lotada. 2 ou 3 pessoas levantam a mão. Porque falta essa consciência do ser missionário. E depois eu pergunto assim, eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui é batizado? Todo mundo levanta a mão. Depois eu peço para repetir. Todo batizado é missionário. Vamos lá, repitam. Os homens, as mulheres. Depois eu pergunto, agora eu vou fazer aquela primeira pergunta. Quem aqui é missionário? Aí todos riem e levantam as mãos. E aí a gente trabalha um pouco esse tema. Essa consciência do ser missionário, infelizmente, impregnou nos cristãos em geral, de que missionários são aqueles, como dizia a professora Alzirinha, os padres, as irmãs, aqueles que saem. Quando a missão é de Deus, Deus enviou o seu filho, Jesus é o missionário do Pai, não é? E nós somos continuadores da missão de Jesus. Eu costumo dizer, quando nos perguntarem qual é a sua missão, olha lá para Lucas 4, capítulo 4, versículos 14 a 21. Quando Jesus toma o livro do profeta Isaías e, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Então, se nós tivermos consciência de que nós somos ungidos, né, nos sacramentos da iniciação, nós todos somos missionários e continuamos a missão de Jesus. A nossa missão não é diferente daquela de Jesus. Aquilo que ele fez, aquilo que ele entendeu como sua missão, levantar quem está caído, libertar, isso tudo é a nossa missão. Então, essa consciência nós precisamos passar cada vez mais. Ajudar as pessoas nas formações, nas homilias, nas muitas oportunidades que nós temos, não é, de reflexão, atividades nas nossas dioceses, de trabalhar esse tema. Isso aí, vamos assumir realmente essa identidade. Aqui o documento discorre bastante, né, nas convergências da missão, da vivência missionária, nos leigos, nas juventudes, né, um chamado realmente a todos nós. Eu queria trazer aqui, professora Alzirinha, pelo menos iniciar a discussão, que logo, logo vai chegar o intervalo, mas de uma questão a aprofundar que me parece importante aqui, que é essa compreensão teológica das relações entre carismas e ministérios em perspectiva missionária. Ou seja, como é que a gente também faz isso, né? Ajudar a compreender carismas e ministérios nessa perspectiva missionária? Bom, eu penso que nós devemos, à luz do que já foi dito aqui, nós devemos pensar a igreja em carisma missionário,
não é? Não só ministérios, não só carismas específicos, mas a igreja em carisma missionário é uma igreja que dialoga, não é? São pessoas que estão dentro da comunidade eclesial, que estão dispostas ao diálogo, não é? Então, os ministérios, os carismas, os serviços que nós temos dentro na comunidade eclesial são dons que não são para si, não é? São dons que são para o outro. É serviço. Muito associada à ideia do diálogo na missiologia e na dinâmica missionária é a ideia do serviço. Então, à medida que nós pensamos carismas, dinâmica eclesial, isso é muito próprio do processo sinodal, inclusive, né? Carismas, dinâmica eclesial, dons, se pensamos sempre a partir do serviço e do diálogo, nós estamos indo bem, porque nós estamos servindo à luz do serviço da pessoa de Jesus e dialogando com as pessoas numa dinâmica de inclusão, numa dinâmica de cuidado, numa dinâmica de acolhimento, na dinâmica, em última instância, também da pessoa de Jesus. Não é? Não adianta termos todos os ministérios, todos os carismas, toda a nossa hierarquia, enfim, tudo aquilo que temos, se cada um se apropria do que tem para si mesmo e não coloca a serviço do outro. Né? Eu acho que a grande chave, não só da missão, mas do processo sinodal, é retomar aquilo que é próprio do Evangelho, porque é aquilo que é próprio da pessoa mesmo de Jesus. Não é? Às vezes eu acho que nós complicamos algo porque perdemos o que é o essencial. E eu tenho para mim que o processo sinodal, o processo que retoma a missão, que retoma também a participação, a comunhão, etc., está tentando retomar, e está efetivamente conseguindo, o que é o essencial do ensinamento da pessoa, do ensinamento de Jesus, e o que é o essencial de sua prática. Né? Então, ministérios, carismas e tudo que temos entra sempre para mim, né, nessa categoria do diálogo e nessa categoria do serviço. Essas duas categorias vão nos possibilitar a categoria do testemunho, ou seja, dizermos ao mundo a nossa forma de ser, aquilo que somos, ou que pelo menos tentamos, com todas as nossas limitações, sermos no mundo aí, a nossa forma de ser, a nossa forma de irmos conformando, tornando conforme as nossas limitações, a nossa estrutura individual, a nossa personalidade, nos conformando à personalidade e o jeito de ser também de Jesus. Prosa boa demais, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já já a gente continua aprofundando a Igreja e a Missão. E já voltamos com o nosso Igreja Sinodal. Igreja Sinodal em Missão é o nome deste relatório de síntese da primeira sessão da Assembleia do Sínodo sobre Sinodalidade, que a gente está estudando, aprofundando, e aqui o capítulo de hoje, né, a Igreja é Missão, que abre esta segunda parte, onde há a afirmação todos discípulos, todos missionários, que a gente já tratou aqui um pouco no primeiro bloco, com a professora Alzirinha Rocha de Souza e com o Dom Luiz Fernando Lisboa, nesta conversa tão agradável. E eu convido você que queira rever, Marcos, eu perdi um dos programas deste relatório, ou do Instrumentum Laboris, ou da Assembleia Eclesial. Não se preocupe, está tudo no YouTube, basta você procurar lá na lupinha Igreja Sinodal e você terá acesso a todos os nossos programas. Então, um convite que eu faço para você, rever e também compartilhar com as pessoas, com a sua rede de amigos, de contatos, com as pessoas da sua comunidade. E assim nós vamos aprendendo mais a ser uma igreja sinodal a partir do que a gente está refletindo aqui. Um ponto, Dom Luiz Fernando, que eu quero trazer aqui também a partir do que a professora Alzirinha trouxe no bloco anterior e que aparece como uma questão a aprofundar aqui no relatório, é essa expressão, uma igreja toda ministerial. Nós falamos agora há pouco dos carismas e ministérios em perspectiva missionária, mas aqui fala assim, a expressão foi utilizada no Instrumentum Laboris, mas talvez nem todo mundo entendeu ou não se chegou a uma compreensão real. O que significa realmente uma igreja toda ministerial? Essa pergunta é muito boa. Veja, Marcos,
nós na América Latina, o sínodo para nós, aquilo que foi discutido ou que está sendo discutido no sínodo, não é propriamente novidade, porque a nossa igreja na América Latina já tem uma caminhada um pouco longa por causa das conferências que nós tivemos aqui. As 5 conferências, do Rio de Janeiro até Aparecida, e depois a Assembleia Eclesial, que nós fizemos em 21. Então, a nossa igreja já tem uma característica de ser ministerial. É claro que em algumas dioceses mais, outras menos, em alguma diocese nenhuma, porque não é verdade que por causa dos documentos, das conferências que tivemos, que toda a América Latina caminha da mesma maneira. Mas são temas que já não são novos para nós. Então, quando eu olho, por exemplo, para a minha diocese de Cachoeira, a ministerialidade é algo muito normal, é comum. Todas as comunidades têm seus ministros e ministras em vários ministérios. Hoje em dia, por exemplo, nós temos diáconos permanentes, mas quando a igreja de Cachoeiro não tinha diáconos permanentes, e outras igrejas também, eu trabalhei muitos anos em Osasco, nós tínhamos já muitos anos atrás, por exemplo, testemunhas qualificadas do matrimônio, leigos, casais que testemunhavam o matrimônio. Então, veja, os ministérios são uma riqueza na igreja. A igreja não pode ficar centralizada no padre, né? É o que acontece, por exemplo, com muitas igrejas na Europa ainda. E, infelizmente, aqui no Brasil, em alguns lugares, nós tivemos um retrocesso. E está voltando um certo clericalismo, tudo centralizado no padre. Quando a missão é de todos, quando os leigos podem assumir variados ministérios na igreja. O Papa, ele, ao trazer agora o ministério do catequista, por exemplo, ele está reforçando aquilo que para nós já é consagrado. O catequista, o trabalho do catequista, o ministério que o catequista exerce é fundamental. Ele ter trazido agora para a Igreja Universal ajuda muito. Alguns passos que o Papa está dando ajuda a Igreja Universal como um todo, mas nós já temos uma prática aqui na América Latina. Em alguns lugares mais, repito, em outros menos. Então, o ministério é uma consequência do assumir a missão. Se o leigo tem consciência de que ele é a missão, de que a missão é de Deus, mas ele é instrumento de Deus, ele pode exercer muitos ministérios. Veja, nós temos já, e há pouco tempo atrás não tínhamos tanto, temos muitos teólogos, leigos, teólogas, não é? Que vão ocupando, quando a gente fala de ministério, não é só o ministério ad intra, só dentro da igreja, ministro da Eucaristia, ministro da palavra. Não, há outros ministérios na sociedade, no próprio magistério, no ensino da teologia, que devem ser valorizados, que ultimamente tem uma abertura maior para isso. E muito importante esse ponto que o senhor traz, Dom Luiz Fernando, porque, inclusive, o documento fala assim, traz uma proposta, né, de maior criatividade na instituição dos ministérios, que passa por essa sensibilidade, pelo conhecimento da sua realidade socioeclesial, para entender também quais são os ministérios necessários, possíveis para ser uma igreja sinodal em missão. Exatamente, porque um ministério ele pode ser importante numa diocese por causa daquela realidade e não necessariamente em outras dioceses. Então, essa visão da igreja local e da instituição de ministérios necessários para aquela igreja. Professora Alzirinha, essa reflexão ministerial, né, o relatório traz, e é um tema recorrente, o Dom Luiz Fernando tocou agora há pouco, que é a questão do clericalismo. E o documento aqui, o texto relatório, aponta para também o perigo de se formar uma casta, uma elite laical, e também acho que há esse risco de se acentuar um clericalismo nos leigos, né? Como é que nós podemos viver essa igreja toda ministerial, exercendo, servindo a nossa identidade,
e deixando também de lado, afastando essa tentação do clericalismo? Bom, o próprio Papa já disse em alguns momentos, e desde que ele chegou em 2013, ele luta contra o clericalismo, né? Em algum momento ele diz que o clericalismo é um câncer dentro da igreja, não é? É uma doença, porque o clericalismo é uma expressão de quem não entendeu absolutamente nada para que serve a igreja. E clericalismo não se vincula unicamente ao clero, não é? Além do clericalismo, existem os episcopalismos, os leiguismos, os religiosismos. Quer dizer, à medida que as pessoas se apropriam de espaços eclesiais, sejam leigos, religiosos, religiosas, bispos, etc., à medida que as pessoas se apropriam de espaços eclesiais, entendendo que aquele espaço é para ele, é dele, e é um exercício de poder, se institui aí um clericalismo. Clericalismo, de fato, passa por duas vertentes, não é? Passa por uma ideia teológica de uma igreja como uma sociedade perfeita que vive num mundo completamente à parte, é uma ideia de uma igreja que sobrevoa a realidade, e por isso ela tem toda a razão, e por isso as pessoas se apropriam de um autoritarismo, de uma autoridade que muitas vezes não tem, e um clericalismo que hoje se institui também, eu acho que passa por uma questão muito vinculada, que é a questão da formação, né? As pessoas se escondem atrás desses lugares sociais eclesiais, se apropriam deles, porque compreenderam mal por que estão ali e, sobretudo, para que estão ali. Né? Então, é um grande trabalho de reconscientização, se é que nós podemos dizer assim, e tem gente que, de fato, não vai mudar, não é? Porque você não pode obrigar a pessoa a não ser clerical, não é? Isso é igual obrigar a pessoa a ser sinodal. Não, ou o sujeito é sinodal ou ele não é, ou ele é missionário ou ele não é, ou ele é clerical ou ele não é, não é? Mas, de qualquer forma, eu acho que nós temos que continuar no sentido de irmos formando cada vez mais as pessoas para recuperar o sentido, sobretudo, para o qual elas estão dentro dessa comunidade eclesial, não é? Não é para estarmos uns sobre os outros, mas para estarmos juntos. Esse é o grande, eu acho que vai ser, desde o meu ponto de vista, um dos grandes ganhos do processo sinodal, inclusive. Lembrar que somos todos dentro dessa diversidade eclesial e, à luz de cada diverso que somos, podemos contribuir para o todo, mas em igualdade, não é? Não precisamos que um mande no outro, que um comande outro, e que tenhamos uma voz única. E isso é muito próprio também, e é um outro elemento que não está sendo tirado do nada. Isso é um elemento do Evangelho, não é? Isso não quer dizer que as comunidades agora todas vão funcionar, e está aqui Dom Luiz Fernando, que deve dizer melhor isso do que eu, que as comunidades agora vão funcionar como se fossem, não é, santos. Teremos sempre divergências, teremos sempre não é, as nossas questões a serem resolvidas, mas a questão é ser resolvida em conjunto e de uma outra forma, não é? Não de uma única voz, não de alguém que defina tudo, porque todos estão na comunidade eclesial para colaborar com essa dinâmica eclesial. É isso aí. Prosa boa, agradável com esses dois valencianos, a quem eu quero agradecer a disponibilidade para refletir conosco. Dom Luiz Fernando, uma alegria recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado pela contribuição. Eu aqui agradeço, Marcos Túlio. Foi uma alegria muito grande participar desse debate com a professora Alzirinha. Espero que a gente possa se conectar mais daqui para frente, professora. Obrigado a todos que nos ouviram, que nos assistiram. Obrigado. E a professora Alzirinha, que também já participou aqui do programa e gentilmente reflete com a gente também, essa professora, teóloga. Alzirinha, obrigado de coração. Eu é que agradeço, Marcos, o convite. Foi também uma alegria conhecer Dom Luiz Fernando, não é? E seguramente nos manteremos em contato, não é? Para desenvolvermos outras conversas, não é? Isso Obrigada, mesmo. foi ótimo.
Um abraço para vocês e também para você aí de casa que acompanhou essa reflexão do 8º capítulo do relatório de síntese. A igreja é missão. E eu saio daqui mais fortalecido, abastecido com essa consciência identitária de que pelo batismo eu sou missionário. E você também. Sigamos juntos.